Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu estava de aniversário naquele dia. Já tinha recebido parabéns de alguns colegas e logo que voltamos do intervalo do almoço, o Jean se aproximou de mim, com as duas mãos assim, para trás, como se estivesse escondendo alguma coisa, e aí perguntou: então, Mariela, me falaram que hoje é dia do teu aniversário, é verdade? É sim, Jean. Mas quem foi um linguarudo que te contou? Pedi para ninguém espalhar, sou meio tímida para esse tipo de coisa. Em vez de me contar quem tinha lhe falado, lhe contado, ele se abriu naquele sorrisão maior do mundo. Ao mesmo tempo em que trazia as duas mãos para a frente e falava. Foi um passarinho que me contou. Bom, parabéns. Aliás, eu comprei um presentinho para você, espero que você goste. Era um botão de rosa vermelha e uma caixinha de bombom. Olha, aquilo me tocou tanto porque a gente não tinha assim tanta intimidade. Ele ainda falou que a flor tinha sido roubada do jardim de uma casa ali perto, por onde ele passava todo dia. Olha, eu fiquei tão sem jeito. Porque eu sou tímida, sempre fui tímida. E, meu Deus, fazia tanto tempo que ninguém me dava uma flor. Mesmo que fosse roubada. Eu agradeci. Peguei o bombom, o botão de rosa, e trocamos um abraço. E olha, não sei explicar, mas posso dizer que não foi um abraço comum, desse que a gente troca com um colega de trabalho, como até aquele momento no caso. E eu digo isso porque ele me apertou tão forte contra o seu corpo, e foi um abraço assim, tão demorado, tão carinhoso, tão caloroso, que quase me tirou a respiração. Dava para sentir, inclusive, as batidas do coração dele junto do meu. E sabe, depois do abraço, ele ainda ficou olhando para mim assim, no fundo dos meus olhos, durante um tempo, e ainda falou aquela frase: você jura que não vai levar mal se eu te disser alguma coisa? Você é a mulher mais linda dessa empresa, sabia? Imagine como eu me senti naquela hora. Na verdade, não sei se fiquei mais encabulada pelas suas palavras ou se foi pelo modo como ele me olhava. Porque ele me olhava de um jeito como se quisesse ler o meu pensamento. E a verdade é que aquilo mexeu tanto comigo, tanto. Quanto tempo ninguém me dava uma flor? Quanto tempo ninguém me dava um abraço, pelo menos daquele jeito? Caloroso, apertado, carinhoso. Quanto tempo ninguém, homem nenhum, me olhava daquele modo? Aliás, aquilo que ele falou, que eu era a mulher mais linda da empresa, aquilo também mexeu comigo demais. E como não mexeria? E não foi só o que ele falou, mas o modo como ele falava. Dava para sentir que era uma coisa sincera, não só da boca para fora. Fiquei até meio desconcertada, porque, repito, a gente não tinha assim tanta intimidade, para não dizer nenhuma, né? Nos conhecíamos há quase um ano, desde que comecei a trabalhar ali naquela firma, mas intimidade mesmo a gente não tinha. Para dizer a verdade, até aquele momento, eu nunca tinha reparado muito bem nele. Para mim, aliás, era apenas mais um colega de trabalho, como qualquer outro. Aliás, a gente praticamente nem conversava, nem chegávamos próximos um do outro. Só que não sei explicar. Desde aquele dia, parece que tudo mudou. Desde aquele abraço, daquele bombom, daquela flor e daquele olhar, parece que alguma coisa começou a mudar aqui dentro de mim. Na verdade, eu me transformava quando ele se aproximava. E toda vez que os nossos olhares se encontravam, que ele sorria para mim, eu esmorecia. O coração disparava dentro do peito. Naturalmente que depois daquele primeiro dia,
Passamos a nos olhar com mais frequência e, digamos assim, de um modo bem diferente. Ele não me olhava, ele me transpassava com o olhar. E podia ser até impressão minha, mas ele dava toda a pinta de que estava realmente interessado em mim. Só que tinha um problema. E para mim, um problema sério demais. Eu sabia que ele era casado, sem contar que também tinha um filho pequeno. Eu sabia porque conhecia a sua esposa e o filhinho também, desde uma festa que houve na empresa e que ele tinha aparecido acompanhado dos dois, da esposa e do filho. A gente podia levar a família na festa, se quisesse, e ele foi um dos poucos funcionários que levou. Por isso, não passou despercebido. Sua esposa, aliás, era uma mulher assim bonita. Só que, apesar de tudo, a gente foi se envolvendo naquela troca de olhares, naquela paquera inconsequente, até que, quando me dei conta, já estava suspirando pelos corredores da empresa por esse colega que, na verdade, passou a ser mais do que colega desde aquele primeiro beijo, daquela primeira flor, daquele primeiro olhar. Juro, eu jamais pude imaginar que fosse me deixar levar por aquele entusiasmo que de repente começou a tomar conta de mim, aquele joguinho de sedução. Um dia, no intervalo do almoço, antes de voltarmos à empresa, lembro que ele se aproximou de mim e começou a puxar conversa. Fez um elogio, até que pelas tantas perguntou: Mariela, se eu te chamasse para sair comigo qualquer dia desses, você topava? Sair com você? Mas como assim, Jean? Você não é casado? Quando eu falei aquilo, a expressão dele mudou. Casado? Não, eu sou, mas calma aí. Não é nada do que você está pensando. É só pra gente beber alguma coisa, conversar. Tem tanta coisa aí que eu gostaria de saber da tua vida, de você. Mas, tipo o quê? Ah, sei lá. Tudo. Na verdade, eu queria saber tudo que fosse possível. Sobre a tua vida e sobre você, tudo me interessa. A verdade é que naquelas alturas, eu já não tinha mais dúvidas de que ele estava realmente querendo alguma coisa comigo. Do mesmo jeito que acho que ele também já devia ter reparado que eu estava sentindo alguma coisa por ele. A gente conversava só pelo olhar. De modo que ele não é bobo. Já devia ter notado alguma coisa. Até porque acho que eu não estava mais conseguindo disfarçar. Repito, eu me transformava na sua companhia, na sua presença. Me sentia até meio boba, sabe, toda perdida, toda nervosa, toda atarantada. Naturalmente que, apesar de estar apaixonada, me segurei. Até porque jamais aceitaria me envolver com um homem comprometido, por mais que gostasse dele, como era o caso. Só que mesmo assim, só eu sei o quanto foi difícil dizer não. O coração, a alma e o corpo me impeliam na direção dele. Sabe, no fundo, eu queria a todo custo aceitar aquela proposta. Só que a razão me freava. Imagine, eu tendo um caso com um homem comprometido. Nunca na vida. Ele tinha uma esposa e um filho pequeno. E eu devia evitar a todo custo que aquele sentimento me fizesse perder as rédeas da minha vida. Ir contra tudo aquilo em que eu sempre acreditei. Sabe, eu fui criado assim, num sistema mais antigo. Meus pais sempre foram muito conservadores. Me deram uma criação muito rígida. Por isso, mesmo querendo dizer sim, acabei dizendo não quando ele me convidou para sair. Só que aquela foi apenas a primeira
das muitas vezes em que ele se aproximou de mim, me convidando para sair. E eu sempre dava um jeito de tirar o corpo fora. Um dia, inclusive, cheguei a falar: olha, Jean, se você não fosse casado, eu até aceitaria sair com você. Não nego que você mexe comigo. Não nego que eu ando pensando muito em você ultimamente. Mas sabe, eu não sou desse tipo de mulher que... Bom, você entende. E foi então que, para minha surpresa, ele falou uma coisa que me paralisou. Me deixou desarmada. E se eu disser que estou completamente apaixonado por você, Mariela? Se você quer saber, mais do que apaixonado, eu estou ficando louco. Eu não consigo mais nem dormir, de tanto que eu fico pensando em você quando deito na cama. Na verdade, eu não consigo fazer mais nada. Não estou conseguindo nem me concentrar no serviço. Se você quer saber, eu só consigo ver você diante de mim o tempo todo. Ele falou tanta coisa bonita, que já fazia tempo que gostava de mim, que eu tinha chamado sua atenção desde que comecei a trabalhar ali na empresa, que sonhava comigo direto, não apenas dormindo, mas durante o dia também. Se você quer saber, o que eu mais quero nessa vida é experimentar o sabor da tua boca. Ter a chance de passar pelo menos alguns momentos com você em algum lugar. Ah, meu Deus, ninguém quer imaginar como que eu me senti. Fiquei toda atarantada. Eu não sei o que aconteceu, mas eu fiquei tão sem domínio das minhas emoções e até do meu corpo, que as coisas que ele me falou foram me baixando a guarda. E ele notou que eu fiquei mexida demais e foi se aproximando, até que quando vi, nossas bocas já estavam coladas. Até que tentei resistir. Juro que tentei. Só que, meu Deus, não tive forças. Quem consegue resistir quando está apaixonada? Quem está de fora pode ter um discurso pronto, na ponta da língua, para dizer que é errado, que não se pode fazer isso. Pensa que eu não sei que não se pode? Eu, inclusive, sempre fui uma dessas pessoas que totalmente contra uma pessoa se envolver com outra que seja comprometida. Tanto que nunca me imaginei fazendo isso na minha vida. Só que, repito, uma coisa é teoria. Outra coisa é estar acontecendo ali, com você. Teu coração está batendo forte, teu corpo todo desejando aquele contato. E você conseguir resistir. Todos os meus valores, meus princípios, acabaram indo por água abaixo quando senti aqueles lábios colados na minha boca. E o fato é que depois daquele beijo, das coisas que ele tinha falado, aí não teve mais jeito. Foi vencida pela paixão e a gente acabou se envolvendo. Mas quem pensa que eu fiquei com a minha consciência tranquila está muito enganado. Eu sofria. Juro que sofria. Mais do que isso, eu me condenava, eu me consumia. Passei noites em claros, sabe, dizendo para mim mesmo: você tem que parar com isso, está errado. O que você está fazendo não é certo. E não era mesmo. Ele tinha uma esposa, um filho pequeno. E por mais que ele também estivesse apaixonado por mim, pelo menos era o que ele dizia, tinha uma pessoa, na verdade duas, mas aquela criança que não merecia passar por aquilo. Na verdade, acho que ninguém merece. Mas o pior de tudo era aquela sensação esquisita que me batia quando estávamos distantes ao chegar à noite. Não só à noite, mas também finais de semana.
Eu vivia com o coração apertado, só de saber que ele estava lá com a outra. Aquela que, na verdade, tinha o direito de estar com ele, porque a errada era eu. Não existe nada pior nesse mundo, porque a gente se priva de tanta coisa por causa de uma pessoa. Eu, por exemplo, deixava até de sair com as minhas amigas para ficar sozinho em casa, vendo televisão no meu quarto, enquanto ele estava junto da mulher. E sabe, aos poucos, isso tudo junto foi me torturando de um tal jeito. Até que depois de 3 meses de envolvimento, a todo custo, tomei uma decisão. Eu precisava me afastar desse homem. Eu precisava terminar tudo com ele. Porque se tinha uma coisa para a qual eu não tinha vocação, era ser a outra. Ele me mandou várias mensagens de manhã, me convidando para a gente almoçar junto. Eu não respondi nenhuma, de tão ruim que estava a minha cabeça. Tinha varado a madrugada toda, pensando na decisão que eu precisava tomar. Aí, quando deu um intervalo, ele se aproximou e perguntou por que é que não tinha respondido. Aliás, com toda certeza ele percebeu que eu não estava bem. Na verdade, devia estar com olheiras, porque tinha chorado muito na madrugada anterior. Aconteceu alguma coisa? Sabe, nessa hora, eu fui direta. Aconteceu, Jean. Eu andei pensando muito nessa nossa situação. Na verdade, não consegui nem dormir direito essa noite. Eu acho melhor a gente se afastar. Se afastar? Não, como assim? Por que isso agora? Porque você é casado, Jean. Porque você tem uma família. Eu sei que você nunca vai ter coragem de largar da tua mulher para ficar comigo. Aliás, para ser sincera, nem eu mesma sei se eu quero isso. Acho que não ficaria com a minha consciência tranquila e nem conseguiria ser feliz sabendo que tinha destruído uma família. Você quer saber? Foi um erro a gente se envolver. Por isso é melhor você ir para um lado e eu ficar aqui no meu canto. Sabe, eu sabia que precisava ser firme. Por isso, resolvi botar um fim em tudo e falei que não tinha volta, que não adiantava insistir. Só Deus para saber o quanto eu estava sofrendo. Dizendo aquilo que, na verdade, eu não queria dizer. Tomando aquela decisão que, na verdade, eu não queria tomar. Ele, naturalmente, não se conformou. Tanto que não saiu do meu pé. Só Deus sabe o quanto foi difícil para mim. Porque naquelas alturas, mais do que simplesmente apaixonada, eu estava amando esse homem de todo o meu coração. Ele falou que faria qualquer coisa para continuarmos juntos. Aliás, chegou a perguntar: Mariela, o que você quer que eu faça? Você quer que eu largue da Cíntia? Que eu saia de casa hoje mesmo? Me diga, que eu faço. Falei que não queria que ele fizesse aquilo. Só que ele não desistiu. Ficou prometendo que daria um jeito na sua vida. Queria se separar para ficarmos juntos. E eu fui clara com ele. Tá certo, Jean, então faça isso. Depois a gente conversa. Porque eu não vou me submeter a esse tipo de situação. Não quero ser a outra pro resto da minha vida. Você entende? Olha, não tinha um dia que ele não vinha choramingar, mendigar o meu amor, pedir um beijo pelo menos. Até isso ele fazia. E isso me torturava, porque eu também queria beijá-lo. Era tudo o que eu mais queria na minha vida. Mas não podia, tinha tomado uma decisão. E eu sabia que era a decisão certa. E precisava ser forte para mantê-la até o fim. Mas era tão difícil.
virar as costas para ele, quando na verdade o que eu mais queria era beijá-lo, abraçá-lo, dizer que estava morrendo de saudade. Tive de fazer jogo duro. Eu não tinha escolha. Se não fizesse isso, ele nunca desistiria de mim e muito menos tomaria qualquer atitude. Aos poucos, no entanto, ele foi desistindo. Acho que acabou cansando. Parou de vir atrás de mim, parou de mandar mensagens, de me ligar final de semana. Eu sofria, claro que sofria. Mas sabia que talvez fosse melhor, tanto para mim quanto para ele. Só que pelo fato da gente se ver todos os dias lá na empresa, aquela ferida se abria a cada vez que ele olhava para mim. E doía tanto. Principalmente porque, depois de um tempo, passamos a nos tratar até como estranhos. A gente mal se olhava. Mal trocávamos uma palavra. E mesmo assim, só quando era estritamente necessário. Ele devia estar muito magoado comigo. Ressentido. Só que, repito, eu não tinha saída. Era melhor assim. Principalmente para mim. Sabe, tinha uma amiga que sabia do nosso caso. Dali da empresa. Na verdade, ela era a única que sabia. E um dia, a gente ali conversando, ela me disse que o gente estava sofrendo demais com aquela separação. Aí perguntou se não tinha nada que ele pudesse fazer para que eu voltasse atrás e o aceitasse de volta. E olha, eu disse aquilo assim, meio sem pensar. Ah, sei lá, Amanda. Se ele fizesse uma loucura de amor muito grande por mim, aí quem sabe. Eu acho que depois dessa nossa conversa, ela foi lá conversar com ele depois. Eu digo isso porque já no dia seguinte, esse homem fez uma coisa que eu sinceramente não poderia imaginar. Ele reuniu todos os funcionários na sala de reunião, inclusive o nosso chefe. Eu, para falar a verdade, nem sabia qual era o assunto. Muito menos que tinha sido ele quem reuniu o pessoal. De repente, todo mundo ali esperando para ver o motivo daquele encontro, daquela reunião. E eis que ele adentrou a sala, com um buquê de rosas gigante na mão. Já estremeci na mesma hora. Minhas pernas falsearam. E quando esse homem começou a falar, meu coração quase parou de bater. Principalmente porque ele já olhou diretamente para mim, pronunciando o meu nome. Mariela, o que mais eu preciso fazer para você me aceitar de volta? O que mais eu preciso fazer para você perceber que eu te amo, que sem você eu não consigo mais respirar, eu não consigo mais viver? Era uma loucura de amor o que você queria? Pois aqui estou eu, pronto para me declarar, para deixar muito claro para todos os que estão aqui nessa sala o tamanho do amor que eu sinto por você. Era isso que você queria? Eu ponho outdoor lá fora, dizendo que te amo. Se essa loucura não foi loucura o suficiente, me diga que eu faço outra e mais outra. Até você aceitar que o nosso destino é ficar juntos para sempre. Foi aquela loucura ali naquela sala e todo mundo assim espantado. Porque todo mundo sabia que ele era casado. E repito, ninguém sabia do nosso caso. Só Amanda. Logo em seguida, no entanto, ele revelou que tinha se separado. Que estava livre para viver o nosso amor
em plenitude, caso eu o aceitasse de volta. E ainda acrescentou: eu te amo mais do que tudo na vida, Mariela. Minha vida sem você, desculpe o lugar comum, mas não vale nada, não tem sentido. O que mais eu preciso fazer para você voltar para mim? Para você aceitar o meu amor? Olha, eu até tentei me conter, mas acabei indo às lágrimas, principalmente porque todo mundo começou a aplaudir, a gritar. Ele então se aproximou e me entregou aquele buquê de rosas. Aí chegou a se ajoelhar diante de mim e mais uma vez falou que me amava, que seria capaz de fazer qualquer loucura ainda maior do que aquela para que eu o aceitasse de volta. Eu estava tão emocionado, só que ao mesmo tempo um tanto constrangida. Pedi que ele se levantasse. Então nos abraçamos e trocamos o beijo mais apaixonado que eu já tinha trocado na minha vida. E a verdade é que, por mais que uma pessoa tenha sido ou saído machucada dessa história, sua esposa foi a maior prova de amor que ele podia ter me dado. De modo que acabamos reatando o nosso romance naquele dia mesmo. E agora, sem a sombra do seu casamento, ou por outra, do seu ex-casamento, era somente nós dois e ninguém mais. Tanto que passamos a noite toda pertinho, próximos, o rosto colado, corpos encostados, matando aquela saudade doída que já estava me consumindo. E o fato é que desde aquele dia, que ele não se cansa de me surpreender. Como se precisasse provar a cada dia que me ama, que não pode viver sem mim. Na verdade, eu é que devia fazer alguma loucura por ele, porque tudo o que esse homem já fez. Lá no começo eu falei que pensava que, olha, essa tua história com esse cara tá parecendo outras tantas e que você sabe do jeito que terminam. Você vai sofrer, Mariela. Para com isso. Tantas e tantas vezes eu mesma falei isso para mim em pensamento. Só que no final foi tudo diferente. Pelo menos comigo. No final acabou dando tudo certo. O amor acabou sendo mais forte do que tudo. Não era da boca para fora que ele me dizia aquelas coisas todas, que não parava de pensar em mim, que me amava. Ele me amava mesmo, do jeito que eu o amava também. E continuo amando. E vou amar pro resto da minha vida. Jean, escrevi essa carta para dizer aquilo que você já sabe, que eu te amo mais do que tudo. E é, de certa forma, uma maneira que eu encontrei para retribuir aquela loucura de amor que você fez por mim. Se declarando na frente de todos os nossos colegas no trabalho. Hoje sou eu que estou me declarando diante de todos os ouvintes que acompanham esse programa. Na verdade, eu queria que o mundo todo soubesse o quanto eu te amo. Por mais que eu já tinha repetido isso para você 1 milhão de vezes. O quanto você é especial e importante para mim. O quanto você é diferente. O quanto você corresponde à imagem de tudo aquilo que eu sempre desejei encontrar num homem. Nosso amor é de verdade. Hoje não tenho nenhuma dúvida. Hoje eu sou feliz de verdade. E disso não tenho dúvida nenhuma, porque desde o momento em que acordo até o momento em que chego em casa, é em você que penso. Na verdade, não apenas penso, mas olho para você praticamente o dia todo, porque a gente vive se encontrando aqui nos corredores da empresa. E às vezes, só para ver a tua carinha lá dentro da tua sala, eu finjo que vou fazer alguma coisa, tomar um copo d'água, um café na cozinha, só para olhar para você.
E você também confessou que faz a mesma coisa comigo. Passa, às vezes, diante da minha sala, só para me namorar um pouquinho, que é o jeito que você fala. A gente namora o tempo todo. E quando eu não estou vendo você direto, você está no meu pensamento o tempo todo, na minha retina, tua imagem adorada, do homem que eu sempre esperei para mim. O homem que eu amo e vou amar pro resto da minha vida. Quer saber? Não sei mais o que dizer. Só que te amo muito, que preciso muito de você aqui na minha vida. Obrigado por ter feito de mim uma mulher feliz. E principalmente, amor, obrigada por não ter desistido de mim. Lá naquela fase, quando eu dei aquele basta, que eu não queria, mas que foi obrigada. Sabe, quero te agradecer por tudo, pela tua presença, pelo teu amor e principalmente obrigada por isso, por não ter desistido de mim. De nós dois. Principalmente por não ter desistido do nosso amor.